Reabilitação profissional do INSS, o que é e como funciona isso na prática, quais são os direitos das pessoas que passam ou vão passar por este processo, por este procedimento de reabilitação profissional. Bom, em resumo, assim, de forma bem básica, a reabilitação profissional é um processo ou um procedimento ou uma forma de o INSS te dar uma nova profissão ou te ajudar, eu acho que na prática é ajudar você a conseguir uma nova profissão. A reabilitação profissional, na grande maioria, ela vai funcionar para pessoas que estão trabalhando ou têm um emprego, pagam o INSS e ficam incapacitadas para o trabalho, para aquela profissão que ela faz, que ela exerce. Então vamos imaginar um caso de um pedreiro que fica doente, um problema de coluna, por exemplo, e não pode mais trabalhar como pedreiro. O INSS vai aposentar esse pedreiro? Se ele for novo, vamos imaginar um pedreiro com 30 anos de idade, que tem ali o estudo, o ensino médio completo. O INSS, por mais que a perícia, o perito do INSS, reconheça que ele nunca mais vai voltar a trabalhar como pedreiro, por conta do problema de coluna dele, o INSS vai tentar ou vai ajudar ele a arrumar uma nova profissão. Na prática é isso daí que vai funcionar. Agora, tem uns detalhes aí na reabilitação profissional que é onde as pessoas ficam com dúvidas e é isso que eu quero esclarecer para vocês aqui. Primeira coisa, você tem que entender que a reabilitação profissional ela é um serviço do INSS e esse serviço acontece, na maioria dos casos, junto com o pagamento do benefício. Então, eu vou receber o meu auxílio-doença, o meu benefício por incapacidade temporária durante o período de reabilitação profissional? A resposta é sim, tá? Você tem que receber o teu benefício durante o processo de reabilitação. Só que esse processo de reabilitação, ele tem um tempo que ele vai durar e vai chegar ao final. No final do processo de reabilitação, ou você foi reabilitado pelo INSS, e aí vai cortar o seu benefício e você vai ficar por conta própria para voltar para o trabalho, ou você não foi reabilitado pelo INSS e aí provavelmente o INSS vai te pagar mais tempo ou talvez vai te aposentar por incapacidade permanente. Eu já vou explicar para você essas duas situações aí no final do processo de reabilitação. O que acontece se você for reabilitado e o que acontece se você não for reabilitado. Mas antes, deixa eu te explicar um pouquinho melhor sobre como funciona esse processo de reabilitação na prática, porque tem 4 passos que, segundo a cartilha da INSS, segundo as informações da INSS, isso vai acontecer. A gente sabe que nem sempre ele segue as próprias instruções, né? O INSS nem sempre segue as próprias normativas, e aí você vê muita barbaridade, você vê muita situação ruim para o trabalhador, mas vamos lá, deixa eu te explicar como deveria ser. Pode ser que algumas agências cumprem isso. Segundo o manual de reabilitação do próprio INSS, esse bem aqui que está aparecendo na tela para vocês, o processo de reabilitação tem 4 etapas. A primeira etapa é a avaliação do potencial laborativo. O que isso significa na prática? O médico do INSS vai avaliar você para saber o que você pode fazer do ponto de vista médico. Então, você já foi reconhecido na perícia que não pode trabalhar na sua profissão. Ok, você não pode trabalhar na sua profissão. Mas você pode trabalhar em quê? Ou qual é a sua capacidade de trabalhar fora da sua profissão do ponto de vista médico? Então, primeiro o médico vai falar, ele não pode levantar o braço, por exemplo. Então vamos ver, toda profissão que não precisa levantar o braço, na teoria você pode trabalhar. Não pode pegar peso. Então toda a profissão que não precisa pegar peso, você pode trabalhar. Essa é a primeira parte, a perícia vai fazer essa análise aí, tá? Feito essa análise, vai para a segunda parte, orientação e acompanhamento. Normalmente é assistente social que faz esse trabalho ou uma terapeuta ocupacional que vai conversar contigo para investigar. Você já trabalhou de quê antes dessa profissão que você não pode mais trabalhar? Então vamos pegar aqui o exemplo lá que eu dei do pedreiro. Você sempre foi pedreiro? Sempre fui pedreiro. Beleza, ela vai então entender isso. Não, antes de ser pedreiro, eu trabalhava como auxiliar administrativo. Ou eu trabalhava, já fui estagiário.
Então ela vai fazer essa investigação, vai investigar qual é o teu estudo, qual curso que você tem. Às vezes a pessoa trabalha em uma profissão, mas ela tem cursos de outras coisas. Então às vezes tem um curso lá de técnico em informática, tem um curso que ela já fez antes. Então, aqui nessa segunda etapa, pessoal, não tem uma fórmula pronta. Vai ser conversado e cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Tem pessoas que, por exemplo, tem só o ensino fundamental, nunca teve outra profissão, não tem outro curso, só sabe fazer aquilo da vida. Essa é uma pessoa que provavelmente vai ser bem mais difícil ser reabilitada. Porém, outras pessoas, às vezes já têm até vontade de mudar de profissão, já tem uma faculdade, já tem um curso, porém nunca conseguiu. Em tese, na teoria, né, pessoal, o INSS vai te ajudar nessa mudança. Mas na prática, sim, sendo bem sincero, o que eu vejo, tá? A minha realidade, eu sou advogado, trabalho com isso aqui há mais de 10 anos. Na prática, o que eu vejo? Se o próprio trabalhador não conseguir apertar o passo para achar essa nova profissão, achar algo que ele dê conta de fazer, o INSS ele é incapaz de ajudar a pessoa. Por quê? O INSS às vezes vai procurar um curso para te oferecer. O INSS vai me oferecer um curso. O que ele vai fazer na prática? O INSS não é faculdade. O INSS não tem curso. O INSS não tem professor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar o Senai, o Senac ou instituições de ensino na sua cidade, próxima a você, às vezes até na cidade vizinha, e vai procurar cursos gratuitos. Cursos gratuitos. Por quê? Tem muitos cursos gratuitos nas cidades, pelo menos nas cidades maiorzinhas assim tem. Ou às vezes vai até te direcionar para um curso à distância, né, por vídeo. Na prática vai acontecer isso. No passado eu via muito falar em curso de, por exemplo, para ser porteiro, curso assim, já vi até curso para ter carrinho de lanche, os lanches ali, fazer lanche. Só que não dá para definir, não dá para te falar aqui nesse vídeo o que vai acontecer com você na prática. Tá? Mas eu quero que se tem alguém aí me assistindo que já passou pelo processo de reabilitação, comenta aqui qual foi o curso que o INSS te ofereceu e fala qual é a sua cidade, para a gente poder entender mais pessoas terem essa visão aí. Comenta aí, por gentileza, tá? Mas na prática é isso, o INSS vai te jogar aí para algum curso de graça, ou às vezes vai tentar convencer você a pagar um curso, ou de repente o INSS tem uma parceria. Eu não vi ainda o INSS pagando o curso, mas isso pode ser que aconteça, né? Brasil afora, e pode ser que aconteça. Depois que você, digamos, está preparado, ou pelo menos tem assim, uma direção do que você vai fazer nessa nova profissão sua, o INSS, na teoria, ele vai articular com a comunidade, ou seja, ele vai procurar empresas que precisam de pessoas reabilitadas. Sabe por quê? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A pessoa reabilitada da INSS, ela tem os mesmos direitos do PCD, naquela questão da empresa ser obrigada a contratar o número mínimo de PCD. Isso só vale para empresas acima de 100 funcionários, tá? Empresas acima de 100 funcionários têm a obrigação, por lei, de contratar pessoas com deficiência ou reabilitados pela INSS. Isso está na lei, artigo 89 da lei 8.203, 89 ou 90. Já vou mostrar para vocês aqui isso daqui, tá? Então, na prática, o INSS vai fazer isso. Só que o INSS, aqui é um ponto importante, o INSS não tem como chegar na empresa e falar assim, contrata essa pessoa aqui. Vai lá, contrata, eu quero que você contrate. Ele é um reabilitado, eu quero que você contrata. O INSS não tem, para você ter uma ideia, nem o poder de pegar uma pessoa que já é empregada, já está trabalhando de carteira assinada em uma empresa, e o INSS não tem nem o poder de falar assim, agora ele está reabilitado, agora você vai colocar ele numa nova função dentro da sua firma. Não tem. O que existe é aquelas pessoas que são afastadas por acidente do trabalho, benefício espécie 91, essas pessoas, elas têm a estabilidade de 12 meses, mas são apenas as pessoas que são afastadas por acidente do trabalho. Se você sofreu um acidente que não é do trabalho,
ou às vezes é uma doença que não é uma doença ligada, relacionada ao seu trabalho, uma doença profissional, você vai ser reabilitado pelo INSS e você pode ser demitido assim que você voltar. Você pode ser demitido. Porque o INSS não consegue garantir o teu emprego. Agora, se você foi afastado por acidente do trabalho e você volta para a empresa reabilitado pelo INSS, a empresa é obrigada a te segurar por 12 meses. Ah, mas a empresa não tem função para mim aqui. Ela não tem nenhuma profissão dentro da empresa, do quadro da empresa, que garanta que eu fique. Ela vai ter que se virar contigo aí. Vai ter que se virar. Entendeu? Ó, muito importante essa diferença. Se você não ficou afastado por acidente do trabalho, você não tem estabilidade, né? A empresa, perdão, pode te demitir. Agora, se você ficou afastado e foi reabilitado por acidente do trabalho, você tem direito à estabilidade de 12 meses. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui a última parte da reabilitação, que normalmente o trabalhador não vai ver isso aqui, isso é uma coisa mais interna da INSS. Pesquisa da fixação do mercado de trabalho. Então, a função da reabilitação é justamente realocar esse trabalhador com essas limitações no mercado de trabalho. Então, a última etapa seria o INSS fazer essas pesquisas para saber se está dando certo ou não. Na prática, eu não sei que isso aqui como é que funciona. De verdade, eu acho que isso aqui nem funciona na maioria das agências aí, Brasil afora, essa pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Eu não sei se o INSS anda... Ele não tem servidor malemar para fazer perícia, quem dirá para ficar fazendo pesquisa desse tipo. Mas eu posso estar errado, pode ser que o INSS faça isso aqui. E aí, se você que está me assistindo sabe dessa pesquisa, sabe como é que funciona, comenta aqui, porque eu ainda não vi isso acontecer na prática nesses últimos 10 anos, tá bom? Bom, eu disse para você que depois que eu contasse como que funciona esse processo de reabilitação profissional, eu ia falar sobre o final. Então, chegou ao final do processo de reabilitação, ou você foi reabilitado, ou você não foi reabilitado. Vamos lá. Se você foi reabilitado, o INSS vai emitir um certificado de reabilitação profissional. Esse certificado te garante a possibilidade de entrar na empresa naquela cota de vagas destinadas a PCD ou a reabilitados pelo INSS. Se você já está empregado, já trabalha numa empresa com mais de 100 funcionários, minha dica, tá? Já vai na empresa, antes mesmo de terminar o processo de reabilitação profissional e já fala, olha, eu estou no processo de reabilitação profissional e quando eu terminar, eu vou ter o certificado e vocês poderão, né, me contratar como reabilitado e cumprir a cota. E já vai articulando com a sua empresa para isso. De repente, a sua empresa consegue ter você de volta em uma nova profissão. Repito, a empresa não é obrigada a te contratar de volta, ou melhor, te contratar de volta não, que você já está contratado, né? Mas ela não é obrigada a ficar com você. Existe uma obrigação que a empresa tem, ou todas as empresas têm, que eu até vou compartilhar com vocês aqui, a lei para vocês entenderem isso. Eu gosto de compartilhar a lei aqui no meu canal do YouTube, porque assim, pessoal, eu escuto muito aqui no meu escritório, a pessoa vem aqui e fala, que eu vi a lei. As pessoas acham que a lei, ela é toda assim, perfeita, que a lei garante um monte de direitos. E sim, a lei garante direitos, mas nem sempre é do jeito que a gente pensa. Então, eu gosto de mostrar para vocês aqui o texto da lei, assim, eu acho fantástico poder mostrar para você aí que nunca estudou direito, fica imaginando como deve ser a lei. Tá aqui a lei, vamos ler, entendeu? E se eventualmente você não consegue, não tem muita leitura, escuta que eu vou ler para você. Então, olha só, isso aqui tá lá na lei, artigo 29 da habilitação e reabilitação profissional. Vamos lá, artigo 89, perdão, falei 29, né? Artigo 89. A habilitação e reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado. Quem que é o beneficiário incapacitado? É o trabalhador. Então, incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência, os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. O que isso aqui quer dizer na prática? Primeiro, olha só, esse processo de reabilitação profissional, tá? Ele não é só para os trabalhadores. Eu falo aqui bastante para os trabalhadores, que é o que mais usa, que mais acontece na prática. Mas vamos imaginar que uma pessoa recebe pensão por morte. Ela nunca trabalhou, é um adolescente, né? Nunca trabalhou, pensão por morte. Vamos imaginar que essa pessoa adolescente tem um problema de saúde e aí recebe a pensão por morte. Essa pessoa pode
procurar o processo de habilitação do INSS. Na prática, eu nunca vi isso acontecer, nem vou gastar tempo aqui falando disso, mas só para vocês saberem, tá? Então, não é só para o trabalhador, em tese, um pensionista do INSS, em tese ali, uma pessoa que está recebendo, ligada ao INSS, também pode participar, mas na prática, mal e mal, os trabalhadores que pagam o INSS dão conta de usar isso aqui. Então, vamos lá. Meios para, ele tá aqui, ó, esse educação ou reeducação. Então, reeducação é uma pessoa que já teve um curso e vai refazer ou fazer um novo. E educação é uma pessoa que nunca teve. Imagina uma pessoa que nunca fez nenhum curso. Então, ela vai fazer pela primeira vez. E aqui, ó, pessoal, é importante, readaptação, ou então adaptação ou readaptação. Por quê? Às vezes, você já trabalha numa empresa, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Você já trabalha numa empresa, você já sabe mais ou menos uma outra profissão, e às vezes você vai ser readaptado. Às vezes você não vai mudar nem de função, você só vai mudar o cargo ali, né? Você trabalha como operador de uma máquina e você vai operar outra máquina, por exemplo, ou você vai ser um supervisor de qualidade, alguma coisa assim. Então, readaptação é quando você mexe pouco. Agora, a reabilitação profissional, eu entendo que é quando você muda literalmente de função e de profissão, tá bom? E por que eu coloco aqui o artigo da lei? Olha que interessante isso que está na lei aqui. Isso daqui poucas pessoas sabem, tá? Isso daqui poucas pessoas sabem. A reabilitação profissional compreende. Então, o INSS vai fazer o fornecimento de aparelho de prótese, olha só, prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção. Locomoção. Quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada, ou seja, diminuída, né, por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. Na prática, o que isso aqui está falando é o seguinte: INSS, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que teve uma perna amputada e dá para ela colocar uma prótese, pois tu vai colocar. Só que veja, essa prótese, e aí é uma interpretação minha, tá? É uma interpretação minha como advogado. Essa prótese, eu entendo que o INSS é obrigado a pagar quando essa prótese vai contribuir para ele voltar para o mercado de trabalho. Sim, é a minha interpretação, porque fala, ó, para auxílio de locomoção quando a perda e redução da capacidade funcional puder ser atenuada, ou seja, diminuir. Se eu colocar a prótese, mas mesmo assim a capacidade de trabalhar não for alterada, não, vamos imaginar uma pessoa que perdeu uma perna, certo? Perdeu uma perna e ela também tem um problema nas mãos, problema de audição. Tá, imagina um acidente bem grave, uma doença. Colocar a prótese no pé vai melhorar a qualidade de vida dela? Eu acredito que sim, mas não vai devolver para ela a capacidade de trabalhar, porque ela já tem problema nas mãos e problema de audição. Agora, uma pessoa que só tem o problema na perna, se colocar a prótese, talvez com a prótese ela vai conseguir voltar para o trabalho. Talvez não na mesma profissão, ou talvez só com uma readaptação, mas ela vai conseguir. Nesses casos, o INSS é obrigado a fazer isso. Gustavo, você já viu o INSS dar uma prótese? Eu já vi. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Sistema público, né, pessoal? Mas você pode solicitar isso para o INSS e você pode solicitar na Justiça. Pode ser que você, né, outros advogados, entendam que a prótese, aqui nesse caso, ela é devida mesmo quando ela não contribui para o retorno ao trabalho. E tá tudo bem, tá? Eu só tô falando aqui a minha opinião. Quando eu leio a lei, é isso que eu entendo. Tá joia? Então, ó, a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior. Então, além de conceder um aparelho novo, por exemplo, um aparelho de audição, uma prótese, você ainda consegue a substituição disso. E olha só aqui, o transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Esse trecho da lei aqui está se referindo ao transporte do acidentado do trabalho. Só que esse processo de reabilitação, ele é para todo mundo. Não é só para acidente do trabalho. Porém, aqui ele falou do acidentado do trabalho. Estranho, mas a gente tem realmente uma separação, uma divisão dos benefícios concedidos para quem sofre acidente de trabalho e para quem não sofre. Eu acabei de falar nesse vídeo que quem tem acidente do trabalho quem sofre acidente de trabalho e fica afastado, ele tem direito à estabilidade de 12 meses. Estabilidade de 12 meses que está até nos artigos seguintes ali. Mas aqui, pessoal, esse transporte aqui, na lei, está falando só para acidentado do trabalho. Na prática, eu acho que eles pagam também para quem não é acidente do trabalho, tá? Eu já vi pagar para quem não é acidente do trabalho. Olha só, a prestação que se trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados
na medida das possibilidades da Previdência Social. Então veja só, eu falei para vocês que eu acho que essa parte aqui da prótese, ela é obrigatória para quem vai voltar para o trabalho. Mas o INSS pode conceder? Pode. Artigo 90 está aqui. Só que olha só, medidas e na medida da possibilidade. Então, ou seja, se o INSS puder, ele faz. Se ele não puder... Então, eu entendo que para quem vai voltar para o trabalho, é obrigado, o INSS é obrigado a pagar a prótese. Mas para quem não vai voltar para o trabalho, pode ser que o INSS conceda, pode ser que não. Depende do INSS. O INSS que escolhe, por assim dizer, tá bom? Deixar claro isso aqui, minha opinião, tá? Ó, será concedido no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme disposto no regulamento. Então, tem mais esse direito, tá? E aqui, pessoal, no artigo 93, tá aquela parte artigo 93 aqui, pessoal. Aquela parte, ó, empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos funcionários com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Resumo aqui. Se você foi reabilitado pelo INSS, você vai tentar a sorte de arrumar um novo emprego. Essa é a verdade, tá? Meu conselho: se esforce por conta própria. Busque a sua forma de ser reabilitado. E meu outro conselho. Se na prática tu não foi reabilitado, não aceite cortar o teu benefício. Não aceite cortar o seu benefício. Não aceite. Como assim, Gustavo? O INSS fez um negócio mal feito, não me deu curso, foi muito ruim. Mas ele me deu o certificadão lá. Entra na justiça para anular esse certificado e você voltar a receber do INSS até de fato você ser reabilitado. Beleza? Beleza. Gustavo, eu fui reabilitado, realmente. Eu consegui aprender uma nova profissão, inclusive até arrumei um emprego. Como é que fica a minha situação? Presta atenção. Se você foi reabilitado por conta de um problema de saúde, que foi acidente do trabalho, ou acidente fora do trabalho, ou doença profissional, doença do trabalho, você provavelmente, 90% de chance de você ter direito à indenização mensal do INSS chamada auxílio acidente. Essa indenização mensal chamada auxílio acidente, ela paga para você enquanto você trabalha. Ela não é a aposentadoria, ela é uma indenização. E você vai receber ela até o dia que você aposentar. E se você quiser saber, entender tudo sobre essa indenização chamada auxílio acidente, então a gente se vê nesse outro vídeo meu, onde eu explico tudo mesmo sobre o auxílio acidente. Nos vemos lá. Até a próxima.